Ok, pessoal, bom dia. Então, vamos na aula de hoje resolver esse problema. Esse foi um problema que eu deixei na lista de exercícios da semana passada. E é um problema de uma viga apoiada num pino em A, um rolete em B, e tem sobre ela um carregamento trapezoidal, né? Aqui você tem um carregamento trapezoidal desse lado, nessa parte, de 0 a 4. Esse carregamento tem uma altura de 4 kN por metro, né? Não estou colocando as unidades para fazer a figura mais clara, mas aqui é 4 kN por metro e desse lado 6 kN por metro, né? E desse lado tem também um carregamento trapezoidal de 2 kN por metro desse lado, né? Ok? Beleza? Bom, a primeira coisa que a gente sempre faz para resolver um problema de vigas, de forças internas em vigas, é reduzir o carregamento para determinar as reações dos apoios, né? Aqui você vai ter uma força na vertical, a Y, uma força aqui na vertical de Y, okay? E aqui, a princípio, a gente tem uma força na horizontal, mas como todo carregamento age na vertical, essa força aqui vai ser igual a zero, né? Okay? Bom, para a gente determinar a y e dy, precisamos equilibrar essas forças e seus momentos com as forças e os momentos do carregamento. Tá? Para isso, a gente tem que reduzir o carregamento. Aqui vem um ponto importante. Como a gente reduz um carregamento trapezoidal? Bom, em geral, qualquer carregamento ele faz uma força que equivale à área desse carregamento, né? Por exemplo, esse carregamento trapezoidal aqui, ele fazia uma força igual à área desse trapézio, e essa força ela age no centroide do trapézio. Não é muito fácil determinar isso, a gente não tem um método assim bem fácil para determinar a área do trapézio. A gente pode determinar mais ou menos com certa facilidade, mas qual seria o centroide desse trapézio? Então, a gente o que faz normalmente, nesse caso, é dividir o trapézio em um retângulo e um triângulo. E a gente conhece, para esses dois, se conhece bem, tá? Então, a gente corta por aqui, e você vai ter agora um trapézio. Aqui, esse trapézio, a gente pode representar ela como esse retângulo e esse triângulo. A soma das forças desses carregamentos seria a força do trapézio. E da mesma forma aqui, né, a gente divide esse carregamento trapezoidal como sendo a superposição de um carregamento retangular e um carregamento triangular. E a gente sabe muito fácil como reduzir um carregamento retangular, né, e um triangular. Por exemplo, esse carregamento retangular, ele gera uma força igual a 4 vezes 4, desses 6 kN, e essa força age no centroide desse retângulo aqui. Logo, ela vai ser uma força de 16 agindo aqui no centroide, na metade. Se essa força está a uma distância de 2 desse lado e 2 desse lado, né? Okay? Esse retângulo aqui, esse triângulo aqui, ele gera uma força igual à área do triângulo, que vai ser um triângulo de base 4 e altura 2. Então, seria 4, 2, 8. E essa força age no centroide desse triângulo aqui. Tá? O centroide do triângulo é um ponto que está mais perto da aresta. Seria uma força igual a 8. Vou colocar ela aqui. E essa força está a uma distância, aqui, essa distância, vai ser igual a 2/3 da base, né? Então, seria 2/3 de 4. E a uma distância igual, me desculpe, 2/3 não, 1/3 de 4. Tá? Essa distância aqui é 1/3 de 4.
Tá? Lembrem que o centroide do triângulo está a 1/3 da aresta em relação à base, 1/3 da base em relação à aresta, e 2/3 da base em relação ao vértice. Tá? Então seria a 2/3 dessa distância, que seria a 2/3 de 4. Vamos reduzir esse carregamento aqui. Esse aqui gera uma força de 6 vezes 2, 12, e está no centroide desse triângulo. 12 aqui. E esse carregamento de cima gera uma força igual a esse triângulo, que tem base 6 e altura 4, né? Isso aqui todo é 6, essa altura toda é 6, menos 2, 4. Então seria 6 vezes 4, 24, e estaria essa força agindo no centroide desse triângulo, né? Seria uma força de 24. Tá? A distância entre essa força e essa aresta seria 2/3 da base, desculpe, 1/3, ou seja, 2. Essa distância aqui é 2, e para cá seria essa distância 4. Ok? Está um pouco complicado aí, não tem outras cores. Vou colocar esse 8, talvez um pouquinho mais para cá. Tá? 1/3 de 4. Vamos colocar 4/3. Bom, e você tem aí já tudo que você precisa para determinar as reações dos apoios, né? A soma de AY mais DY tem que equilibrar a soma das forças. 16 mais 8 mais 24 mais 12, né? 16 mais 8 mais 24 mais 12. Tá? Essa equação não é suficiente, a gente tem que ir à equação dos momentos, e você pode calcular a soma dos momentos em relação ao ponto A ou em relação ao ponto B. Né? Qualquer dos dois, você vai resolver o problema por uma das forças, né? E achando uma delas, você usa essa equação para determinar a outra. E para determinar os momentos, você precisa das distâncias, né? Por exemplo, se você vai determinar a soma dos momentos em relação a um ponto A igual a 0, você vai ter o momento de y e o momento dessas forças, né? E para você determinar os momentos, você usa os braços, né? By tem um braço de 10, logo seria By vezes 10, gera um momento positivo, e esse momento positivo tem que equilibrar os momentos das outras forças, né? Ok? Esse é o momento positivo, e as outras forças em relação ao ponto A fazem momentos negativos. Por exemplo, essa aqui faz um momento 16 vezes 2. Essa de 8 faz um momento igual a 8 vezes essa distância, que é 2/3 de 4, que é 8/3. Então, 8/3. Essa de 24 faz um momento de 24 vezes esse braço, que é 4, mais essa distância, que é 2, então é 6 aqui. Mais o momento de 12, que é 12, vezes essa distância, que é 4 mais 3, 7. Ok? Bom, se você faz a conta aí, eu fiz a conta para determinar a y e by, chegamos a que a y tem um valor de 31,87 kN, e by tem um valor de 28,13 kN. Ok? Resolvendo esse sistema de equações aí. Tá? Então, essa é a primeira coisa que a gente faz. Depois que vocês têm as reações dos apoios, a gente passa a resolver o problema, né? Ok? Bom, eu vou simplificar isso aqui em cima, esse desenho.
Vamos deixar como estava, para não fazer o desenho muito carregado, né? Tá? Então, quando você determina as ações dos apoios, você volta à sua viga com todo o carregamento inicial, né? Bom, a pergunta é determinar V e M, V em X e M X, onde X é uma distância em relação ao extremo esquerdo da viga, ou seja, X é uma distância genérica qualquer, um ponto na viga, uma distância ao ponto A da viga, né? Ok? Mas a gente tem aqui dois carregamentos. Você tem um carregamento trapezoidal entre 0 e 4 de uma forma e tem outro carregamento trapezoidal de 4 a 10. Logo, a gente tem que dividir o intervalo, né? Não temos um único carregamento sobre essa viga. É a mistura de dois carregamentos que têm geometrias diferentes. Logo, você tem que dividir o intervalo de 0 a 4 e determinar para o intervalo de 0 a 4 e depois determinar para o intervalo de 4 a 10, né? Ok? E aqui a gente deixa 4 de fora, né? Porque aqui, em princípio, essas funções, elas sofrem descontinuidade. Então, vamos lá, a gente tem que fazer? Faz um corte a essa viga. Aí, eu vou colocar esse pedacinho de viga e um pedacinho de viga de comprimento X, que tem aqui uma força agindo igual a 31,87. Aqui desse lado a gente tem o esforço cortante para baixo e o momento fletor assim, dessa forma. Ok? E sobre esse pedacinho de viga a gente tem um carregamento trapezoidal. Vou apagar isso aqui. Tem esse carregamento trapezoidal, né? Que tem uma altura de 4 aqui. E a gente não sabe que altura tem isso aí, porque estamos cortando aqui nessa parte. Bom, mas não é difícil determinar. Para a gente fazer esse problema, para a gente resolver o problema para esse pedacinho de viga aqui, também temos que fazer a mesma coisa. Separar esse carregamento trapezoidal em dois pedacinhos, né? Um pedacinho aqui que é retangular e outro que é triangular, né? Esse cara aqui retangular, ele gera uma força igual à área desse retângulo de base x e altura 4. Logo, esse carregamento gera uma força igual a 4x. Que força gera esse triângulo? Bom, seria a área do triângulo, né? É de base x e essa altura aqui. Quanto vale essa altura? É o que a gente precisa determinar para achar a área do triângulo, né? Bom, não é difícil, olha só. Regra de 3. Em uma distância de 4, você tem uma altura de 2. Porque isso aqui é 2. Então, em 4, eu tenho uma altura de 2. Em uma distância de x, que altura a gente tem, né? Okay? Daí, regra 3 fica 2 quartos é o meio. O meio de x, né? Essa altura aqui é meio de x. Ok? Logo, esse carregamento triangular faz uma força que está no centroide desse triângulo. E essa força vai valer, seria o meio da base dessa altura. Logo, é 1 quarto x quadrado. 1 quarto x quadrado, né? Ok? E esse carregamento está a uma distância, essa distância aqui é 1 terço da base do triângulo, ou seja, 1 terço de x. Ok? E a gente já tem tudo
para determinar V e M, né? Vamos lá, seria menos V. Esse aqui é negativa. Menos 1/4 x quadrado. Negativa, menos 4x. E essa é positiva. Igual a zero. É soma de forças, né? Equilíbrio de forças. Aqui eu estou fazendo equilíbrio de forças na direção Y, não é? Esse V se equilibra com essa força, com essa força e com essa força. Logo, V em x vai ser igual a menos 1/4 x quadrado menos 4x mais 31,87. E essa é a primeira resposta, né? Ou seja, esse é o valor do esforço constante no intervalo de 0 a 4. Okay? Uma dúvida aí? Pergunta? Vamos para o momento fletor. O momento fletor é um momento positivo, logo fica M, positivo. Agora, esse momento, em relação a esse ponto, né? Eu sempre determino os momentos, as somas dos momentos em relação ao ponto de corte. Tá? Então, você vai ter o momento fletor, que é positivo. O momento dessa força em relação a esse ponto, que também é positivo, é mais 1/4 x quadrado vezes esse braço aqui, que vale 1/3 de x. Ok? O momento dessa força, que também é positivo, é mais 4x vezes o braço. O braço é a metade desse pedacinho de viga. Logo, é x sobre 2, né? Essa distância aqui é x sobre 2. Então, x sobre 2. Tá? E agora, o momento dessa força, que é negativo, o momento negativo fica menos 31 vezes 87x igual a 0. E daqui a gente chega à expressão para o momento fletor, né? Então, isso passa para lá. Igual a menos x quadrado sobre 12, tá? Menos 2x quadrado mais 31,87x. Ok? E reparem que você poderia ter chegado a essa expressão integrando isso aqui, considerando a constante igual a zero, que é o que você pode fazer no caso em que sobre essa viga você não tem um momento de binário externo, né? Essa aqui é a integral dessa, ou essa é a derivada dessa aqui. Tá? Então, basta você determinar uma e você tem a outra. Bom, vamos para... Eu não vou fazer o esboço do gráfico, tá? A resposta é determinar as expressões matemáticas de V e N e fazer um esboço do gráfico. A gente já está vendo... Aqui há um problema. Aqui é ao cubo. É x quadrado vezes x ao cubo. Tá? Bom, vamos para outro intervalo. Aqui, esse intervalo é x maior que 0, menor que 4, né? Agora vamos para o intervalo maior que 4, menor ou igual que 10. Seria essa parte aqui. Agora, o x vai ser um ponto que está a uma distância do ponto A. E esse ponto, ele cai nesse intervalo aqui agora. Tá? Essa distância tem que cair nesse intervalo aqui. Essa distância seria de 4 a 10, né? Aí a gente faz o corte e pega esse pedacinho de viga aqui, né? Esse pedacinho de viga agora vai ter, vamos desenhar mais para lá,
Agora ele vai ter um comprimento igual a esse pedaço aqui, né? Se a gente chama isso aqui de x, esse pedacinho aqui seria 10 menos x, né? Então, o comprimento desse pedaço de viga, eu estou tomando a viga da direita, né? Você pode tomar a viga da esquerda. Para isso, você tem que reduzir esse carregamento, tá? Mas, claro, a gente sempre pega a mais simples, né? Você vai ter aqui um carregamento que tem 2 por aqui. E essa altura a gente tem que determinar, né? Não é difícil. Tá? E sobre esse carregamento, essa parte ali, esse pedacinho, sobre essa viga, age essa força de 28,13, né? Tá? Agora, o esforço cortante e o momento fletor, como a gente está escolhendo uma seção da direita, então seria contrário a isso aqui, né? Se você escolhe uma seção da esquerda, V age para baixo, e na da direita, V age para cima. M é um momento positivo, e aqui M seria um momento fletor negativo, né? E agora fazer as contas, né? Vamos lá, primeiro vamos reduzir esse carregamento aí. Esse carregamento retangular, ele faz uma força de quanto? De 2 é a altura e a base 10 menos x. Minha sugestão é nunca abrir esses binômios, né? Deixar eles fechados assim, porque é mais fácil depois de fazer as contas. Esse cara aqui, esse triângulo, ele tem uma área igual à base, que é 10 menos x, e a altura, que é essa aqui, que a gente não sabe, mas não é difícil, porque olha só, em uma distância de 6, você tem uma altura de 4. Em uma distância de 10 menos x, que altura você tem? Essa é a pergunta, né? Essa alturinha aqui, né? Tá? Logo, essa altura vai dar 4 vezes 10 menos x sobre 6, aqui é metade de 3. Logo, esse carregamento triangular, ele faz uma força de 2 terços 10 menos x, né? E ele está a uma distância desse ponto aqui, essa distância aqui, é importante para você determinar o braço, essa distância, vou escrever aqui, seria 1 terço do comprimento da base desse triângulo, né? 1 terço dessa distância, que é 10 menos x, logo é 1 terço 10 menos x, tá? Vamos apagar aqui. A gente já tem um problema quase resolvido, né? Vamos lá. Agora, equilíbrio de forças. Esse V se equilibra com essa força e com esse aqui. B para cima, então fica B menos 2 terços 10 menos x menos 2 10 menos x mais 28,3 igual a 0. E a gente chega à expressão para o esforço cortante. Esse negativo passa para o positivo, fica 2 terços 10 menos x mais 2 10 menos x menos 21,3. E esse é o esforço cortante no intervalo de 4 a 10, né? Minha sugestão sempre é não abrir isso aqui, né? Eu não faço no bruto, 20 menos 2, não precisa, porque é mais fácil para você avaliar essa expressão nos intervalos, né? Nos extremos do intervalo, que é o que você precisa para fazer o esboço do gráfico. Vamos para o momento fletor. Esse momento aqui é negativo, logo fica menos m. Tá? Fica menos m. O momento desse cara aqui também é negativo, igual a menos 2 terços
vezes 10 menos x, né? É o momento dessa força em relação ao ponto de corte. E o braço é essa distância, né? Então, ficaria 1/3 10 menos x. O momento dessa força, que também é negativo, então é menos 2 menos x. E aqui o braço é essa distância, que é a metade de 10 menos x. Logo aí fica 10 menos x sobre 2. Aqui vai cancelar, né? E agora o momento desse cara aqui que é positivo é mais 28,13 vezes 10 menos x. E a gente chega à expressão final do momento fletor. Vai dar quanto? Olha, isso aqui é negativo, logo passa todo para lá e o sinal se conserva, fica menos 2 sobre 9, 10 menos x. Olha, aqui é um erro. Tem um erro aqui, porque essa altura aqui... Não tem nenhum erro. Quadrado. Espera aí. Está certo, gente. Vamos ver essa altura. Eu acho que essa altura que você calculou, você botou na força. Era para ser a altura, o 2/3 de 10 menos x. Vamos ver. Eu acho que tem um erro aqui, olha só. Essa altura vale quanto? Olha. Em 6 você tem 4. E em 10 menos x você tem quanto? Então fica... Ah, tá certo. Então, não é para colocar aqui, eu coloquei a altura, não, essa altura é aqui, essa aqui, então é 1/3 10 menos x ao quadrado, tá? Porque olha só, a altura é igual a 2/3 10 menos x, é? Ou seja, essa altura é 2/3, esse aqui, 10 menos x. Logo, essa é a altura do triângulo e essa é a base. Quanto vale a área? Então, é o meio da base dessa altura. O 2 cancela com o 2 do meio e fica 1/3 quadrado. Logo, aqui é 1/3. Porque eu percebi que tinha algum erro ali? Bom, pelo seguinte, quando você tem um carregamento triangular ou trapezoidal, V deve ser quadrático. E M deve ser cúbico, como a gente obteve aqui, olha, V deve ser quadrático e M deve ser cúbico. Os carregamentos triangulares e trapezoidais, o comportamento de V é uma parábola e o comportamento de M é uma função cúbica. Por isso que eu percebi que tem algum erro ali, e essa é uma forma de você conferir. Agora fica aqui. Tá? Beleza, agora parece que vai dar certo. Aqui é 1/3 x quadrado. Então, aqui seria 1/9 ao cubo, olha. Tá? Agora, menos, fica 10 menos x ao quadrado, né? Mais isso aqui. Aqui está o momento fletor para esse intervalo, né? Tá? Minha sugestão é nunca abrir essas contas. Deixem assim, por quê? Com alguma dúvida, tá bem aí? Eu acho que tá bem. Se você deriva esse aqui, você chega a esse aqui, né? Tá? Reparem, desse aqui, esse 2 desse. Aqui é negativo. Quando você deriva, o argumento fica negativo, começa negativo dá mais, então tá tudo certo. Tá tudo certinho. Aqui igual, deriva e fica esse, e esse é negativo com esse positivo,
dá menos, tá? Certinho. Bom, deixem assim sempre, né? Fechado entre parênteses, porque agora para você fazer os esboços dos gráficos, você tem que determinar nos extremos do intervalo, né? Essas funções são válidas nos extremos do intervalo, em C4, e essas funções são válidas no intervalo e também nos extremos, né? Você tem que avaliar essas aqui no intervalo de 4 a 10, né? E eu vou fazer só uma continha rápida para você perceber, olha. Essa aqui em 0 dá 31,87, ou seja, nesse ponto aqui. E em 4, eu fiz a conta, dá 11,87. Se você avalia essa função aqui em 4, vou apagar aqui. Aqui esse cara, em 0, vale 31,87. Claro, deve ter esse valor, reparem, porque tem que equilibrar essa força, aqui nesse ponto, né? E em 4, ele deu um valor de 11,87. Agora vamos avaliar para vocês verem essa aqui de 4 a 10, aqui nesse intervalo. Olha, o outro B, esse aqui, em 4, se você faz a conta, dá menos 4,13. E reparem, olha só, o esforço cortante, ele tem uma descontinuidade. Ele passa de um valor positivo para um valor negativo aqui na união desses dois caras, né? Tá? E em 10, ele vale... Bom, em 10, esse aqui dá 0, esse aqui dá 0 e fica menos 28,13. Tá? Claro, tem que ser esse valor, porque tem que equilibrar essa força. Tá? Tá? Reparem que esse cara aqui, ele é positivo, mas quando ele chega a esse ponto aqui, tem que se inverter, tem que ser negativo para poder equilibrar essa força que está para cima. Então, tudo tem que bater certo, né? Eu não vou fazer o esboço do gráfico, vou deixar para vocês fazerem isso aqui, né? Tem que avaliar nos extremos do intervalo, V e M, tá? Avaliem M nos extremos do intervalo e façam um esboço do gráfico. Isso aqui é uma função quadrática, é uma parábola invertida. Reparem, tem um sinal negativo. Ela é invertida. E essa aqui é uma função cúbica, tá? Essa função cúbica, ela também tem concavidade negativa. Tá? Você tem que determinar se essas funções têm extremos nos intervalos e fazer um esboço do gráfico, né? Eu não vou fazer, vou deixar para vocês fazerem. A mesma coisa para cá, né? Essa função é uma parábola e aqui uma função cúbica. E da mesma forma fazer o esboço do gráfico. Na prova, a solução que você tem que dar é não apenas os valores das funções, como fazer um esboço, aproximadamente um esboço do gráfico nos intervalos, né? Bom, alguma dúvida, pergunta? Pergunta aí, pessoal. Dúvidas? Façam as outras questões da lista. Na próxima aula vamos ver mais problemas. Esse aqui é um tema complicado, então eu sugiro que vocês façam mais problemas e acompanhem essas aulas aqui, porque vão estar mais preparados para a prova, né? Beleza, Ok, gente. professor. Então, Obrigado, professor. obrigado a vocês. Então, fique à vontade aí, quiser sair, quiser fazer mais perguntas, eu vou desligar a gravação.